Boa noite, boa noite, boa noite, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre ferramentas práticas para aumentar os seus fluxos de dinheiro. Então, fica aí que até o final dessa live eu vou trazer uma série de dicas práticas. Anotei várias ferramentas aqui, várias perguntas de expansão de consciência para te ajudar a atualizar aí novas entradas de dinheiro na sua vida. Sejam muito bem-vindos. Maravilhosa, Buba chegando por aqui, Raquel. Quem aqui estava na live de ontem, gente? Quem estava na live de ontem e voltou? Quem está chegando por aqui pela primeira vez? Para quem está chegando por aqui pela primeira vez, eu sou a Dani Carvalho, sou facilitadora de consciência, sou terapeuta holística e mentora de negócios para terapeutas. E nesse momento também sou facilitadora de barras de Access, né? Desde 2022, quando eu me tornei facilitadora, meus amores, eu já facilitei mais de 60 classes de barras até aqui. As barras foram uma ferramenta incrível que mudou a minha vida, mudou a minha forma de lidar com tudo nessa realidade. E desde que eu fiz o meu primeiro curso de formação em barras de Access, eu escolhi levar essa ferramenta para o maior número de pessoas que eu pudesse. E é o que eu venho fazendo até então. E se você está chegando por aqui pela primeira vez, nós temos um código na nossa live para poder facilitar a sua vida. E que código é esse, meus amores? O código é 1 para sim e 2 para não. Então, todas as vezes que eu disser alguma coisa aqui no nosso encontro que fizer sentido para você, você vai deixar um 1 aqui nos comentários. Se não fizer sentido ou se de repente você não ficar muito claro para você, você vai deixar o 2 e eu vou buscar uma outra forma de explicar isso para você. E aí, meus amores, o que eu quero começar compartilhando antes da gente entrar nas ferramentas, que já eu vou fazer isso, porque eu trouxe bastante coisa. São 8 ferramentas ao todo aqui, e para mim a 8ª ferramenta é a mais importante. Mas o que eu quero começar compartilhando com você? Eu tenho feito recentemente muitos cursos, muitas formações, né, workshops. Por quê? O Access Consciousness, hoje, gente, ele conta com mais de 8.000 ferramentas de expansão de consciência. Então, eu falo aqui muito sobre as barras de Access, né, que é a ferramenta principal que eu trabalho hoje, mas são infinitas possibilidades dentro do Access. E quando a gente começa a fazer essas classes, uma das primeiras coisas que a gente aprende nas classes é que durante muito tempo os seres humanos eles vêm funcionando a partir de pensamentos, sentimentos e emoções. Então, quando a gente está funcionando a partir da nossa mente lógica, a gente escolhe ter poucas escolhas. A gente escolhe ou acredita não ter saída para aquilo que a gente está vivendo. Mas quando nós estamos funcionando a partir do ser infinito que nós somos, a gente começa a funcionar a partir do que o Access chama de perceber, saber, ser e receber. Então, o que isso quer dizer na prática, gente? Dentro de nós existe uma mente sábia, né? Que no fundo sabe o caminho das coisas. Uma vez, gente, eu assisti um documentário da Netflix chamado Enigmas do Universo. Alguém aqui já assistiu esse documentário? Se você já assistiu, você vai deixar um 1 aqui nos comentários. Se você não assistiu, você deixa o 2. E aí, dentre as muitas coisas incríveis desse documentário, uma coisa me chamou muita atenção, que é o seguinte, olha só essa história. Um dos enigmas do universo é como que uma tartaruga marinha, ela nasce sozinha na praia, porque, gente, é assim, a tartaruga mãe, ela vai lá na praia, ela deixa os seus ovinhos e ela mete o pé da praia, tá? Ela deixa os ovinhos dela lá sozinhos na praia. Quando chega o momento, esses ovinhos eclodem e esses filhotes de tartaruga marinha, por um instinto, eles estouram lá os ovinhos e eles vão caminhando em direção ao mar. Só que não para por aí.
Gente, esses filhotes de tartaruga marinha, eles por intuição, por instinto, vamos colocar dessa forma, intuição não, instinto. Eles viajam mais de 2.000 quilômetros sozinhos no oceano, em direção a um local específico do planeta que tem uma alga específica que elas precisam se alimentar para que a carapaça delas, né, aquele casco delas, tenham a densidade ideal para que elas não sejam atacadas por outros animais. Tu pira nisso? Agora a pergunta que eu deixo para você é como que esse filhotinho, seja muito bem-vinda, Cleo maravilhosa, como que esse filhotinho de tartaruga marinha, que nasceu sozinha nessa praia, ela sabe que ela precisa viajar esses 2.000 quilômetros e ela vai exatamente na direção correta. E onde que eu quero chegar com isso aqui? Cada um de nós, quando nós estamos funcionando a partir dessa mente sábia, né, que é a partir desse ser infinito que nós realmente somos, a gente no fundo, a gente sabe o caminho. Porque cada um de nós nasceu com esse GPS interno. Faz sentido para você, gente, que uma tartaruga marinha, ela não pode saber mais do que você, ser infinito. Só que por alguma coisa bem interessante nessa realidade, muitas vezes a gente escolhe funcionar a partir de pensamentos, sentimentos e emoções. E aí a gente começa a pensar que a gente não sabe, e aí vem o sentimento do medo, o sentimento da dúvida, e aí você se paralisa. Então, quantas vezes o seu coração ele tá dizendo uma coisa para você e o seu coração ele tá dizendo vai, é por aqui, o caminho é esse. Mas aí começa a vir aquele medo. Será que eu vou dar conta? Será que isso vai dar certo? Será que isso é para mim? E aí, tem uma pergunta, uma ferramenta, gente, que eu tenho usado muito, que tem me ajudado demais, que é verdade. Um ser infinito escolheria isso? E aí a gente pode usar, gente, essa ferramenta para tudo, que é o que? É verdade. Um ser infinito escolheria ficar com medo? Um ser infinito escolheria ficar com dúvida? Um ser infinito escolheria falar mal do coleguinha? Gente, essa ferramenta é maravilhosa. Então, todas as vezes que você tiver com dúvida, faça essa pergunta, use essa ferramenta. Verdade, um ser infinito escolheria isso? E se um ser infinito não escolheria isso, meu bem, por que você está escolhendo? Então, tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar, por favor? E aí, ó, recebemos aqui um comentário, ó. Nas mãos de Deus, ele salva, botou assim, ó. O ser humano só desperta depois de muita pancada por conta do ego das crenças. Eu despertei com 40 anos e eram muitas crenças. Estou quebrando elas. Chega. Maravilhosa. Gratidão pelo seu comentário aqui, porque, gente, é exatamente isso. Nós nascemos ser infinito, né? Porque, gente, uma criança, ela não tem pontos de vista. Perfeita aqui a sua colocação. Gratidão, tá? Pela sua contribuição aqui. Se você for, gente, numa comunidade muito pobre, muito humilde, você conversar com as crianças dessa comunidade, você perguntar o que elas querem ser quando elas crescerem, muitas dessas crianças, elas vão dizer para você que elas querem ser médicas, que elas querem ser astronauta, que elas querem ser cientista, que elas querem ser policial, que elas querem ser absolutamente qualquer coisa. Por quê? A criança, ela ainda não tem o ponto de vista que papai e mamãe não têm dinheiro para pagar a faculdade, ou de que é difícil ser um astronauta, ou de que é difícil ser um cientista, né? A criança, ela nasce acreditando que tudo é possível. Por que muitas vezes cai? Porque ela ainda não tem, muitas vezes, nem essa noção, né? Da questão da altura, do perigo. E a gente nasce com isso dentro da gente, só que a gente cresce dentro de um ambiente com todo o amor do mundo. Quantas vezes papai e mamãe começam a colocar essas crenças dentro da gente, né? Porque a gente começa a ouvir o quê? Que dinheiro não dá em árvore,
que as coisas não vêm fáceis dessa forma. Gente, quantas vezes você ouviu, eu tenho que me matar de trabalhar para poder ter as coisas? Você acha o quê? Que dinheiro dá em árvore, que as coisas são assim? Gente, já aconteceu com vocês ou era só comigo que acontecia isso? E aí a gente vai comprando essas crenças dos nossos pais, da nossa família, das religiões, da sociedade. E aí a gente vai se afastando desse ser infinito que nós realmente somos e vamos nos identificando com essas crenças. E aí a gente passa a vida inteira até que de forma consciente a gente escolha despertar e se desconectar disso tudo, né? E eu tô fazendo nesse momento, gente, um clube do livro, que é o Clube do Livro de Ouro de Saint-Germain. E esse Clube do Livro, ele traz a principal... Qual que é a principal consciência que o Livro de Ouro de Saint-Germain ele traz? É a consciência da presença eu sou. Quando eu falo eu sou, né, o que tá por trás disso? É Deus em mim é. Então, quando eu falo eu sou amor, Deus em mim é amor. Quando eu falo eu sou... deixa eu ver aqui. Qualquer coisa, né? Quando eu falo eu sou o controle, eu sou a criatividade, eu sou o poder, eu sou a potência. O que eu tô querendo dizer? Deus em mim é. Então, quando a gente começa a reconhecer essa centelha divina que habita em nós, porque, gente, o que acontece? Nós, como seres infinitos, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, do Criador. E guardadas as devidas proporções, a semente, ela contém a mesma informação da árvore. Essa tartaruguinha marinha que nasceu lá na praia, piquititinha, né? Ela tem a mesma informação da tartaruga mãe e o mesmo potencial da tartaruga mãe. Então é isso que acontece. Só que a semente, nós, né? A gente olha pra gente, pra forma que nós assumimos, pra forma que nós estamos nesse momento, nessa vida, nessa encarnação. E a gente imagina o que é o Pai, o que é esse Deus Criador. E aí a gente olha para tudo isso e a gente pensa, ó o pensamento aí, não. Eu sou muito distante desse ser que criou tudo isso, eu não posso ser tudo isso. E aí começa toda a invalidação. Começa toda a invalidação de quem nós somos, toda a invalidação daquilo que a gente pode, daquilo que a gente não pode fazer. Só que o contrário também acontece. Quando a gente começa a reconhecer que nós somos Deus em ação, que dentro de cada um de nós, de mim, da Mari que tá aqui, nas mãos de Deus, já eu vou falar aqui sobre o seu comentário, tá? Porque nada é por acaso. De cada uma de vocês que estão aqui, de cada uma das pessoas que vão assistir essa live depois, quando a gente começa a reconhecer, gente, que em cada pessoa, em cada ser vivo do planeta, existe essa centelha divina, isso começa a mudar tudo. Por quê? Porque quando você começa a reconhecer que esse Deus está dentro de você, também vem a consciência de que tudo aquilo que você precisa, você já tem. E aí isso é o que começa a dissipar e a liberar todo sentimento de falta, todo sentimento de escassez, toda a falsa ilusão que a gente tem da separação. E isso começa a mudar toda a nossa realidade, tá? E aí vamos lá, gente. Já eu vou falar aqui sobre as ferramentas. Kelly, vou trazer já o seu comentário. E, gente, para quem chegou depois aqui, nós vamos falar sobre 8 ferramentas práticas para aumentar os seus fluxos de dinheiro. Mas eu vou pegar aqui o comentário da Kelly, porque eu acredito que nada é por acaso e que a gente se atrai por ressonância, tá? E aí eu vou explicar aqui, ó. A Kelly, ela colocou assim, aqui. Cresci sem amor de pai e de mãe e fui abusada pelo meu padrasto dos 4 aos 12 anos. Como superar? O não perdão só me prejudicou, mas descobrindo a espiritualidade, entendi as coisas e consegui perdoar. Perdoei meus pais, perdoei o abuso
E daqui pra frente eu decido ser amor. Aceito a minha história como foi. A cada dia sou o melhor. Perfeito. Kelly, eu também experimentei nessa vida o abuso, né? Eu fui abusada pelo meu pai, da minha infância até a minha adolescência. E durante muito tempo isso foi muito difícil pra mim. Isso, inclusive, foi algo que durante muito tempo da minha vida me fez odiar Deus. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Na minha cabeça, antes de eu conhecer o que eu conheço hoje, antes de saber o que eu sei, não entrava como que um Deus perfeito, bom, justo, deixava isso acontecer com as crianças. Tu pira nisso? Durante muitas vezes, gente, eu pensei em tirar a minha própria vida, porque era tão pesado pra mim, tudo que eu passava, tudo que eu vivia. Eu não conseguia enxergar uma solução para aquilo que eu vivia. Eu tinha muito medo do meu pai, eu tinha muita vergonha da minha mãe, porque eu me sentia culpada por tudo aquilo que acontecia. Então você imagina uma criança tendo que lidar com tudo isso. E eu lembro que na minha adolescência, no início da minha adolescência, eu fui morar num apartamento, num prédio. E eu morava no quarto andar desse prédio. Então não foi uma, não foi duas, algumas vezes, né? Eu sentei na janela desse prédio e eu pensei em tirar a minha própria vida. E depois que tudo isso passou, depois que eu recebi ajuda, porque hoje eu reconheço que eu fui muito ajudada o tempo inteiro, mesmo quando eu acreditei que eu estava sozinha. E eu não sei por que você chegou nessa live aqui, e eu não tô falando só da Kelly, eu tô falando de cada um de vocês, mas o tempo inteiro nós estamos sendo ajudados. Não importa quão desafiador seja o que você está vivendo nesse momento, mas hoje eu entendo que tudo tem um propósito. E aí, quando eu comecei a estudar sobre física quântica, sobre lei da atração, sobre a lei da causa e do efeito, lei da semeadura, e entender que a gente só colhe aquilo que a gente planta. E quando eu comecei a entender sobre as reencarnações e as vidas passadas, aí as coisas começaram a fazer mais sentido. Porque, gente, se a lei da semeadura, ela é verdadeira, tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje só pode ser efeito de uma causa anterior, mesmo que a gente não conheça essa causa. E quando eu entendi isso, isso me fez olhar para tudo isso que eu vivi de uma forma completamente diferente. Não mais dessa posição de vítima e de acusadora, porque a vida inteira eu colocava, a vida inteira eu julgava o meu pai, eu colocava ele como culpado de toda essa situação, e isso não diminui a responsabilidade dele, tá? Mas eu comecei a olhar tudo isso com um outro olhar e entender que o fato de eu ter passado por isso nessa vida também não foi um acaso. E eu escolho ser a pessoa que vai encerrar esse ciclo. E eu escolho com muito amor levar essa história para outras pessoas, para que outras pessoas que ainda não conseguiram perdoar, que ainda não conseguiram superar, possam deixar isso no passado. E é sobre isso, sabe, Kelly? A espiritualidade, ela tem me ajudado muito, tem me apoiado muito, mesmo quando eu ainda não tinha consciência disso. E hoje eu entendo que eu tô aqui também como sendo canal, vivendo parte da minha missão e transformando toda essa história, né, de dor, toda essa história de trauma e de drama que eu vivi em algo que possa realmente servir de alguma coisa de boa, né, em algo que possa abençoar outras pessoas e que possa contribuir com outras pessoas. E aí, meus amores, pra gente não fugir aqui do tema da nossa live, mas gratidão mais uma vez por ter trazido isso, tá? Kelly, se a gente for olhar só pra essa vida, a gente nunca vai conseguir entender. E eu não vou conseguir, assim, explicar tudo isso, né, nessa live, mas quando a gente começa a olhar para
para as vidas passadas, né, e entender todo esse processo, as coisas começam a fazer mais sentido. E aí, gente, qual que é a primeira ferramenta para a gente aumentar os nossos fluxos de dinheiro? Nós já falamos disso ontem, mas eu vou reforçar isso aqui hoje. E a primeira ferramenta, gente, é parar de se julgar. Enquanto você estiver se julgando, e ontem eu falei muito do julgamento, mas hoje eu quero trazer também a questão do reconhecimento. Porque, gente, muitas vezes, quando você se reconhece, quando você se valoriza, para as outras pessoas, você começa a parecer uma pessoa arrogante, né? Mas qual é a consciência que eu quero trazer sobre isso aqui? É que se você não se valorizar, quem é que vai? Se você não se reconhecer como ser infinito que você realmente é, quem é que vai fazer isso? E aí, meus amores, eu preciso trazer uma outra consciência para vocês. As outras pessoas, elas não te tratam como você gostaria que elas tratassem. As outras pessoas, elas te tratam como você se vê e como você se reconhece. Então, se você se valoriza e se você reconhece o seu valor, é isso que você vai receber de volta. Agora, se você é uma pessoa que se julga, e 99% das vezes, gente, a gente está se julgando menos do que a gente realmente é. Quantas vezes as pessoas que estão à sua volta, elas veem muito mais valor em você do que você realmente consegue ver? Gente, durante muito tempo eu vivi isso, eu experimentei isso. Quando eu estava lá na CLT e que a CLT deixou de fazer sentido para mim, que eu queria empreender, né? Eu mesma não acreditava no meu potencial. Eu mesma me julgava menos do que eu realmente era. E aí, gente, meu ex-marido, preciso reconhecer isso aqui, ele era um cara que ele sempre falava assim pra mim: Dani, se você se dedica desse jeito e você entrega esse resultado para a empresa que você trabalha, imagina quando você trabalhar para você. Imagina quando você estiver se dedicando para o seu próprio negócio. Só que eu, gente, naquele momento, com o nível de consciência que eu tinha, eu não conseguia acreditar. Eu fui uma das últimas pessoas realmente a acreditar nisso e por isso eu demorei tanto tempo para poder conseguir fazer uma transição de carreira. Então, quando você parar de se julgar e começar a se reconhecer, esse é o primeiro passo para você aumentar os seus fluxos de dinheiro. Porque você só pode receber aquilo que você acredita ser merecedor de receber. Então, quantas vezes você está no seu negócio hoje cobrando menos do que o seu trabalho ele realmente vale? Quantas vezes você está cobrando na tua sessão menos do que ela realmente vale? Por quê? Porque você ainda não se reconhece, não se valoriza. Porque você está se julgando como menos do que você realmente é. Então, quantas vezes você está num trabalho sendo explorado, recebendo muito menos do que você poderia receber, porque você ainda está nesse julgamento de você. Então, tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso traz à tona, todos os interessantes pontos de vista, todos os julgamentos que você tem de você como sendo menos do que você realmente é, e todos os pontos de vista de invalidação. Vamos destruir, descriar isso agora, por favor, gente. O que mais você poderia receber se você parasse de se julgar? E aí, sabe como que eu comecei, gente? Eu comecei que nem os alcoólicos anônimos lá. Eu comecei só por hoje. Só por hoje eu não vou me julgar. E eu te convido a fazer esse exercício. Só por hoje não se julgar. Mas quantas vezes você está se julgando pelas dívidas que você tem? Quantas vezes você ainda está se julgando pelo dinheiro que você tem na conta e aí você olha para a tua conta e a tua conta tá zerada? Tá na merda. E aí você acha que você é isso também. Só que você não é o seu resultado. Gente, o resultado é algo temporário. Reconheça que se você criou isso, toda essa situação financeira, se você criou dívidas, você é capaz de sobrecriar isso. Porque não há, gente, absolutamente nada nesse universo que não tenha solução. Pode ser que a gente não tenha se conectado com a solução ainda.
Mas será que Deus, né, esse ser infinito, criador de tudo que há, será que ele não tem uma solução para aquilo que você está vivendo hoje? Ou será que talvez ele tenha infinitas possibilidades para poder resolver tudo isso? E tudo que te impede de saber, ser, perceber e receber toda a conscientização disso, de todas as soluções para aquilo que você vem buscando, tudo que impede isso, vamos destruir, descriar, por favor? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Se tá fazendo sentido, deixa um aqui nos comentários e aproveita para compartilhar o aviãozinho para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo aqui. Já já eu vou voltar lá nos comentários, não vou parar agora para eu não me perder aqui nas coisas que eu trouxe para vocês. Então, o que você está evitando reconhecer sobre você? O quanto da sua potência você tem negado e evitado, que está te impedindo de viver aquilo que você realmente veio viver? Ai, e como pode melhorar tudo isso? Como pode melhorar? E aí, gente, eu quero lembrar vocês que o julgamento ele é só um ponto de vista a partir do qual nós estamos observando a realidade. Pontos de vista, percebe, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um exemplo que eu uso no curso de barras. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, tenho. Tem uma apostila aqui maravilhosa que eu vou trazer esse exemplo para vocês, que é o seguinte: o que é o ponto de vista? O que é o julgamento? O julgamento é isso aqui. Vocês estão vendo essa apostila aqui? Se eu perguntar para elas a cor, se eu perguntar para vocês a cor dessa apostila, o que vocês vão me dizer? Qual que é a cor dessa apostila? Deixa aqui nos comentários. E aí, o que eu vou dizer para vocês? Que o meu ponto de vista, ele é diferente do de vocês. Por quê? Porque olha só, o que eu, Dani, tô enxergando aqui? Eu tô enxergando isso aqui. Então, o meu ponto de vista, ele é diferente. Isso é o julgamento. É só a posição a partir da qual você tá olhando uma situação. E aí, gente, há 2000 anos atrás foi dito: não julgueis. A física quântica, ela diz: não julgueis porque não tendes todas as informações. Eu sou ressonante harmônica. Estudei durante muito tempo com o professor Hélio Couto, e o professor Hélio Couto ele fala muito sobre isso. Não julgueis porque não tendes todas as informações. Então, quando a gente recebe uma informação, a gente recebe uma parte da história. Então, eu contei aqui uma parte da história para vocês. Mas a gente, nem eu sei o que o meu pai passou lá atrás na infância dele. Eu não sei o que estava na cabecinha dele que fez ele escolher tudo isso, sabe? Então, quando a gente escuta assim, a mulher ela foi traída, o marido foi embora de casa, fez isso, fez aquilo. Gente, não importa o quão triste e o quão aberradora, né? Possa ser a história que você tá ouvindo. Lembra que é só um ponto de vista. Por quê? Porque quando a gente vai levar a nossa história para o nosso amiguinho, para nossa amiguinha, a gente vai levar só a nossa parte da história. A gente não vai levar tudo. E quando a gente está julgando, a gente está julgando também as pessoas, as situações a partir de um ponto de vista. E um ponto de vista não é a verdade. O que é a consciência? Gente, a consciência é você receber tudo e não incluir nada. É você ser um interessante ponto de vista com tudo. É você receber isso aqui, é você dizer para mim, isso aqui é azul. Eu não vou nem me alinhar e concordar com você que isso aqui é azul e nem vou tentar discutir com você para poder provar que isso não é azul. Não vou tentar discutir com você para poder provar o meu ponto de vista. Eu vou ficar nas perguntas. O que o Alex Du viveu que fez ele acreditar que isso aqui é azul? O que o Alex Du viveu que fez ele acreditar que de repente os homens não prestam, que dinheiro não dá em árvore, ou que o dinheiro é muito difícil? Isso é você estar consciente, sabe? É o que o Axis chama de você ser o espaço.
É você não se alinhar e concordar e você nem resistir nem reagir aos pontos de vista das outras pessoas. É você estar sempre nas perguntas. E aí, gente, eu vou dar um exemplo para vocês de uma consciência que eu acessei quando eu estava fazendo a minha primeira classe, o Fundamento. A classe O Fundamento, gente, ela é uma classe avançada do Access Consciousness. É uma classe de 3 dias e meio, onde a gente acessa muitas consciências e a gente começa a olhar para tudo aquilo na nossa vida que a gente talvez nunca teve essa coragem de realmente olhar e de realmente ver. E é uma classe, assim, de mudança de vida, é uma classe total de realmente escolha, sabe? Desse espaço de você parar de contar mentira pra você e você realmente escolher aquilo que você escolhe. E essa primeira classe que eu fiz ela em Copacabana. E em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, gente, a gente convive com essa questão da desigualdade, né? Então, existem muitos moradores de rua. E existem muitas pessoas que vão olhar esses moradores de rua como pobres coitados. Ah, pobre coitado que ele tá ali, que ele tá vivendo, que tá embaixo da ponte, que tá passando fome, que tá em situação de rua e não. E existem pessoas que vão olhar para essas mesmas pessoas e vão olhar essas pessoas como vagabundos. Ah, isso aí é vagabundo, isso aí é porque não quer trabalhar, porque é mais fácil pedir. E aí quem tá certo e quem tá errado? Vocês estão entendendo, gente, onde que eu tô querendo chegar? Então, o julgamento, ele é uma polaridade. E muitas vezes a gente julga também a partir da polaridade positiva e a partir da polaridade negativa. Então, às vezes, eu vou olhar o Alex Edu como uma pessoa maravilhosa, como uma pessoa incrível. Por quê? Porque é o lado do Alex Edu que eu conheço, né? Uma pessoa muito gentil. Por quê? Porque foi o que eu conheci. Mas será que o Alex Edu é só isso? Será que ele é isso o tempo inteiro? E aí, gente, qual é a consciência que eu quero trazer aqui pra você? Ninguém é, né? Nós vivemos no mundo da dualidade, nós somos luz e sombra. Então, eu tô aqui mostrando uma Daniele pra vocês, que é uma pessoa gentil, que é uma pessoa amorosa, que tá a serviço da consciência. Mas esses dias eu ouvi o Marcelo Cotrim falando uma coisa incrível, que foi outra consciência que eu acessei, que quanto maior a luz, mais a gente polariza também as sombras. E é algo que a gente precisa lidar o tempo inteiro. Ninguém é bom o tempo inteiro, assim como ninguém é mal o tempo inteiro. Por mais que num determinado momento a gente esteja conhecendo somente a face ruim de uma pessoa, aquela pessoa, ela não é ruim o tempo inteiro. Só que quantas vezes, gente, porque a gente tá chateado com uma coisa que a pessoa fez, a gente invalida todas as outras coisas boas que essa pessoa fez. E isso acontece muito com a gente, por exemplo, no momento da separação. E eu passei por isso, né? Então, às vezes, a pessoa ela tem uma atitude com a gente, às vezes dentro de uma amizade, né? Então, a pessoa ela atrai a nossa confiança, ela faz uma coisa que a gente não esperava que aquela pessoa fizesse, e aí quantas vezes a gente entra no julgamento dessa pessoa e a gente invalida tudo de bom que a gente viveu, às vezes, em anos de amizade, por conta de uma atitude que aquela pessoa teve. Então, isso é julgamento, sabe? Então, como pode melhorar tudo isso? Então, ferramenta 1, gente, parar de se julgar, né? Se reconhecer como ser infinito que você é, tá? Ferramenta 2 é fazer perguntas. Mas, Dani, você vai falar de novo de perguntas. Gente, toda live que a gente tiver, eu vou falar das perguntas aqui, porque as perguntas, elas são uma das ferramentas mais simples e mais poderosas para a gente mudar absolutamente qualquer coisa que a gente escolha mudar na nossa realidade. Não importa o que você está vivendo, não importa a situação que você está, você quer mudar essa situação, comece a fazer perguntas sobre isso. E lembrem-se, meus amores, que o objetivo das perguntas não é você chegar numa resposta, é você ganhar conscientização sobre aquilo que você está perguntando. Ou seja, você receber essa informação do todo, do Criador, de tudo aquilo que há, tá? Então, quais foram as perguntas que eu separei aqui para vocês, gente? Separei várias perguntas, várias coisas incríveis para a gente expandir a nossa consciência
sobre novas formas, novas fontes de renda e novos fluxos de dinheiro que a gente pode criar. E a primeira delas é: o que eu estou evitando receber? O que você está evitando receber? Mesmo que você não tenha consciência, faça essa pergunta. O Axis, ele tem um livro, gente, muito incrível, que ele diz o seguinte, que dinheiro não é o problema, você é. E por que ele fala que você é o problema? Porque o dinheiro, ele nunca é o problema. E se ele não é o problema, ele também não é a solução. E aí, qual é a consciência que ele traz? Qual que é o problema? O problema é o quanto nós estamos dispostos a receber. E aí, vou voltar lá na ferramenta 1. Se você está se julgando, se você está julgando as pessoas, isso é uma barreira para receber. Então, o que você está evitando receber, que se você parasse de evitar, isso mudaria toda a tua realidade financeira. E tudo que impede isso, vamos destruir, descriar, por favor. Do que você tem medo? Outra pergunta. Do que você tem medo? Muitas vezes, gente, o nosso medo inconsciente é da nossa própria potência. E aí isso foi uma coisa que eu me dei conta também no fundamento, que eu tinha medo de perder a minha família. E por isso eu vinha me encolhendo. Porque eu sabia que a hora que eu realmente expandisse, eu ia precisar fazer escolhas. Então, o que você tem medo de perder? Que faz com que você se mantenha numa situação financeira limitada. Então, tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar isso agora, por favor? O que mais é possível? Que pontos de vista você está evitando e defendendo que está mantendo isso em existência? Porque, gente, se você está vivendo, por exemplo, uma dificuldade financeira, tem um ponto de vista que você está evitando ter sobre o dinheiro, porque percebe que quem tem dinheiro sobrando na conta tem um ponto de vista completamente diferente de quem não tem. Sim, Kelly, a live vai ficar gravada, tá? Eu sempre deixo aqui. E tem um ponto de vista que você está defendendo. E muitas vezes o ponto de vista que você está defendendo, que é o quê? Que é difícil fazer dinheiro, porque você olha para a sua conta, você olha para a sua realidade financeira e você pensa, pô, mas não é possível, gente, é muito difícil fazer dinheiro. Então, todos os pontos de vista que você está evitando, todos os pontos de vista que você está defendendo, você está disposto a soltar isso agora? E destruir, descriar, abrir mão de todos os pontos de vista que você comprou dos seus pais, da sua família, da sociedade, dos seus colegas, dos seus vizinhos, para que você possa criar a tua realidade. Porque, gente, o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Então, não importa o que você está vivendo hoje, o primeiro passo é reconhecer que tudo aquilo que você está vivendo foi criado a partir dos pontos de vista que você tem. E aí, ó, essa é outra pergunta que eu anotei aqui. Que pontos de vista eu tenho sobre o dinheiro que estão mantendo essa situação financeira em existência? E destrói, descria isso. Ó, Alex Du colocou aqui: a grande questão para mim é como perder o medo de ter o medo de perguntar e não se julgar. Alex Du, tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar? Meus amores, sinto dizer para vocês, seremos julgados. E o medo do julgamento é uma das coisas que mais limitam o nosso receber. Porque quantas vezes você está deixando de ser você e você está deixando de ser toda a contribuição que você pode ser porque você tem medo do que as outras pessoas vão pensar. E, gente, muitas vezes isso não é cognitivo, tá? Isso é inconsciente. Eu fui da igreja evangélica. E quando eu saí da igreja evangélica, que eu comecei a aprofundar os meus estudos de física quântica, e que eu percebi que eu ia precisar começar a me posicionar sobre aquilo que eu acredito, sobre a reencarnação, sobre as vidas anteriores, sobre energia. Eu lembro que na minha cabecinha eu não tinha medo do que as pessoas iam pensar,
Mas tinha uma pessoa, gente, uma pessoa que lá no fundo me incomodava. E não era porque essa pessoa estava me julgando e me criticando, não. Mas é porque eu comecei a criar pontos de vista sobre isso. E sabe quem era? Era o meu pastor. Então, todas as vezes que eu tinha que gravar um vídeo aqui na internet, sempre vinha, caraca, o que meu pastor vai pensar sobre isso? Eu não estava mais na igreja, mas eu continuava evitando falar daquilo que eu acreditava, daquilo que eu sabia ser uma verdade, porque eu tinha medo do julgamento do meu pastor. Então, quem é a pessoa hoje? Porque pode ser que não seja todo mundo, mas pode ser que seja uma pessoa pela qual você está se paralisando hoje, pela qual você continua se julgando e pela qual é exatamente isso que está te impedindo de receber tudo aquilo que você pode receber. Gente, se tá fazendo sentido para vocês, deixa um aqui nos comentários. Se não estiver fazendo sentido, deixa dois, eu vou buscar uma outra forma aqui de trazer isso para você. Outra pergunta que você pode fazer poderosa é: universo, como eu posso ter dinheiro com mais facilidade? Pode ser que você não saiba, gente, mas quantas infinitas outras fontes de renda estão disponíveis? Talvez você só não se conectou com isso ainda. Então, não é peças e receberás? Faça perguntas para receber as respostas. Não é para você responder com a tua cabecinha, porque se a sua mente lógica pudesse resolver aquilo que não está funcionando para você, será que você não já teria resolvido tudo isso? Peças e receberás. Esse é o poder das perguntas. Esse é o poder das perguntas. Universo, o que eu não estou disposta a ser que, se fosse, mudaria toda a minha realidade? Então, às vezes, gente, tem algo que você não está disposto a ser. Só que lembra que, como ser finito, nós funcionamos a partir de pensamentos, sentimentos e emoções. Como ser infinito que nós somos, nós funcionamos a partir do ser, saber, receber e perceber. Quanto mais nós somos quem nós realmente somos, quanto mais a gente se permite se mostrar para o mundo, sem máscaras, sem filtros, mais a gente começa a receber. Porque, gente, não é todo mundo que vai se conectar com a gente. Não é todo mundo que vai gostar do que a gente está falando. Só que isso aqui não é sobre todo mundo. Existem pessoas que estão esperando por mim, mas existem pessoas que estão esperando por cada um de vocês. Por cada um de vocês. Universo, de quem mais eu posso receber hoje? E aí, lembra lá, se você tem julgamento, você não pode receber. E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, mas eu não julgo mais ninguém. Não, Dani, eu não julgo, verdade? E o que você pensa sobre os políticos? E o que você pensa sobre os bandidos? E aí você, Dani, mas você tá falando que eu tenho que receber dos bandidos? Meu amor, eu tô te convidando a não julgar mais ninguém a partir de hoje. Sabe por quê? Porque pode ser que nessa vida você seja muito boazinha, muito bonzinho. Pode ser que nessa vida você não faça nada de errado. Você realmente seja o alecrim dourado. Mas a gente não pode se esquecer que nem sempre foi assim. E muitas vezes nós já fomos essas pessoas que cometeram atrocidades no passado. Como pode melhorar? O que mais é possível? O que mais eu posso acrescentar à minha vida hoje? O que mais eu posso acrescentar à minha vida hoje? Meus amores, a Kelly botou aqui, eu não julgo mais ninguém. Gente, todo mundo que eu julgava, eu vou te dizer que eu me ferrei de verde e amarelo. Porque a vida me colocou diante de situações para que eu pudesse parar de julgar. Então, tudo aquilo que eu achava que era totalmente errado, a vida me colocou diante de situações, sabe? Para me fazer repensar. Então, hoje eu não julgo, sabe? Eu já aprendi a lição. Porque eu já sei que se eu entrar em julgamento, o universo ele vai encontrar uma outra forma que muitas vezes é não amorosa, né? Porque ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor.
Então, quando a gente não aprende pelo amor, gente, muitas vezes a gente vai precisar passar por situações dolorosas para que a gente aprenda a lição. Então, como seria a gente aprender essa lição de uma forma mais rápida, mais leve, mais divertida? Então, eu aprendi que não é legal julgar as outras pessoas, que isso não cria coisas divertidas, tá? Terceira ferramenta, gente, já falei aqui, já dei spoiler, que é o quê? Peças e receberás. Agora, o quanto que você tem vergonha de pedir? Gente, eu só me dei conta disso semana passada, que eu tinha vergonha de pedir e que eu julgava as pessoas pedonas. Eu ficava, meu Deus do céu, não para de pedir. E o quanto que inconscientemente eu achava isso errado. Agora, como seria agora, nesse exato instante, você pedir, universo, meu dinheiro, por favor? Universo, meu dinheiro, por favor, meu dinheiro, por favor, meu dinheiro, por favor. Ah, mas será que você aprendeu que é errado pedir dinheiro? Será? Então, tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar, por favor? Porque, gente, onde que tá escrito que é errado? Tá escrito lá que é peças e receberás. Você pode pedir qualquer coisa, meu amor. Mas o quanto que não pedir é justamente o que está criando a situação financeira que você tem hoje. E se você pudesse agora pedir por mais clientes, por mais presentes, por mais pessoas que vão contribuir com você. Uma das coisas que eu aprendi com a Axia, gente, é acordar pedindo. Universo, meus presentes, por favor. Universo, o que mais é possível hoje? Peça por possibilidades. Peça por presentes. Universo, meus presentes hoje. O que eu posso receber de graça hoje? Universo, meus descontos, meus bônus, meu dinheiro, meus clientes. Cadê o universo? Manda pra mim, por favor. Gente, a vergonha, ela é um implante distrator. Quantas vezes você, por vergonha, você perde tempo? E aí, quando você toma coragem, você fica, caçamba, por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não fui falar antes? Por que que eu não resolvi isso antes? Por que que eu não pedi desculpa antes? Por que que eu não pedi ajuda antes? Porque, gente, às vezes a gente tem vergonha de pedir ajuda. E destrói, descria essa porra dessa vergonha que tá te mantendo onde você tá hoje. Porque, gente, às vezes aquilo que é difícil pra você é tão fácil pro outro. Mas aí você fica com medo de incomodar, você fica com medo de pedir, e isso é justamente o que te impede de aumentar os seus fluxos de entrada e seu fluxo de dinheiro. E, ó, Alex Edu colocou assim, ó, principalmente por ter me fechado para o convívio externo, principalmente afetivo. Alex Edu, tem uma boa notícia para você. Não importa o que você escolheu até 1 minuto atrás. Você pode escolher algo diferente agora, nessa live. E o que você vai escolher agora vai mudar completamente o seu futuro. E quando a gente fala de futuro, gente, muitas vezes a gente pensa que é daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. O futuro tá daqui a 30 minutos. O futuro tá no dia de amanhã. Vou ter que dar uma acelerada aqui, gente, senão não vou conseguir chegar nas 8 ferramentas. Vamos para a quarta ferramenta, gente. A quarta ferramenta é você entrar em ação. Verdade, o que a vida que eu escolho viver requer de mim hoje? Faça essa pergunta para você, mesmo que você não tenha clareza. Faça todos os dias essa pergunta. Universo, verdade, o que eu preciso, eu preciso fazer hoje que vai mudar toda a minha realidade. Porque, gente, Deus vai fazer a parte dele. O universo inteiro te apoia, mas ele não vai fazer a porra da sua parte. Ele não vai pegar currículo e botar currículo lá na empresa. Ele pode abrir as portas de um trabalho para você, mas ele não vai digitar o currículo para você no computador. Tem coisas, meu amor, que você vai precisar levantar a sua bunda da cadeira e fazer. Tem coisas, Dani, mas não sei mexer no computador. Vai precisar pedir ajuda de alguém que saiba para poder te ajudar. Quando não sei mexer na internet, vai pesquisar, peça ajuda, procure saber. Tem coisa, gente, que vai depender da gente.
E aí uma das coisas que eu entendi é que a vida que eu escolho viver requer de mim a minha contribuição, requer de mim a minha dedicação, requer de mim estar aqui com vocês, compartilhando aquilo que eu sei e que talvez pode ser contribuição para você, pode ser contribuição para a pessoa que vai assistir essa live depois, para a pessoa que vai assistir isso aqui lá no YouTube. Dá trabalho? Dá. Sentei minha bunda hoje de tarde, fui estudar, fui olhar meus cadernos. Tem mais de 10 cadernos aqui, gente, com anotações. Fala como que o que de melhor eu posso entregar nessa live que eu vou fazer hoje. Como eu posso ser contribuição para as pessoas que estão tirando o que tem de mais precioso delas. Porque, gente, o que vocês estão entregando aqui para mim hoje é o que vocês têm de mais precioso, que é o tempo de vocês. E eu tô aqui para poder honrar esse tempo que vocês estão entregando para mim, sabe? E isso também dá trabalho. Muitas vezes a gente vai precisar abrir mão de coisas para poder viver aquilo que a gente escolhe viver. Então, que ações se requerem de mim hoje para eu atualizar a quantidade de dinheiro que eu desejo receber? Gente, o que você fez até ontem trouxe o resultado que você tem hoje. Então, o dinheiro que tem lá na tua conta, na tua carteira, diz respeito ao que você fez até ontem. A pergunta é o que você pode fazer de diferente hoje que vai mudar essa realidade. Então, quanta contribuição mais eu posso ser ainda que eu não estou sendo? Ontem, gente, nós falamos da lei do dar e do receber. E aí, né, eu fiz a pergunta aqui, mas afinal de contas, será que é melhor dar ou será que é melhor receber? Quem assistiu a live de ontem sabe a resposta dessa pergunta. E aí, sabe o que eu quero dizer para você? Que é proporcional. Proporcional. Porque, gente, lembra lá, quando você respira, a quantidade de ar que sai é a mesma quantidade de ar que entra. Quer aumentar o seu receber? Começa a aumentar a sua contribuição. Quer receber mais ajuda? Começa a ajudar mais pessoas. Tu pira nisso? Tá fazendo sentido pra você? Se tá fazendo sentido, deixa um aqui nos comentários. Existe uma lei, gente, chamada lei da semeadura. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Se você tá colhendo pouco, é porque você tá plantando pouco. Experimenta aumentar a tua plantação. Experimenta aumentar o volume. Como eu posso ser mais contribuição hoje? O que mais é possível, meus amores? Ferramenta 5. Quebrar as juras, pactos, votos, juramentos, fidelidades que você fez. Que muitas vezes são dessa, mas muitas vezes são lá de vidas passadas. Lá no livro de Ouro de Saint Germain, gente, no clube do livro, a gente está estudando sobre isso. Tudo aquilo que a gente fala, isso reverbera uma energia no universo ad eternum. Quando você faz um voto, um pacto, um contrato, um juramento, isso vai continuar provocando seus efeitos até que você revogue isso. Então, todos os pactos, votos, juras, contratos, fidelidades que eu fiz com a escassez, com a falta, com a dificuldade em ter sempre menos ou apenas o suficiente, destrói, descria essa porra hoje. Todos os lugares onde você está se alinhando, onde você está concordando, onde você está sendo fiel à escassez da sua família, a dificuldade financeira que a tua família, que seus ancestrais escolheram viver. Revoga isso hoje. Se liberta disso. Gente, é uma ferramenta muito poderosa que é a oração de São Miguel Arcanjo. Se você ainda não fez, te convido a pesquisar lá no YouTube quando essa live terminar. Oração de São Miguel Arcanjo, 21 dias. Se você já fez, eu te convido a fazer de novo, sabe?
Porque, gente, nós somos seres humanos, né? Quantas crenças, elas estão lá no nível inconsciente, são camadas e camadas que a gente ainda tem para liberar. Se tivesse liberado, gente, a vida já estava resolvida e a gente não estava mais aqui. Se a gente ainda tá aqui, é porque ainda tem treta pra gente resolver, sabe? Então, vamos continuar liberando, vamos continuar limpando tudo isso. Se você ainda não está no Clube do Livro, eu te convido a vir participar, gente. Para quem participar ao vivo é totalmente gratuito. Se você quiser receber a gravação dos encontros e o PDF com Jesus, você pode fazer uma contribuição voluntária de qualquer valor. Não estipulei valor, tá? O Clube do Livro, ele tá acontecendo toda segunda-feira às 20 horas. Tá lá no link da minha bio. Então, quando terminar essa live, você pode ir lá no link da minha bio para poder entrar para o Clube do Livro. E aí você pode assistir de forma totalmente gratuita na próxima segunda, ou você pode fazer uma contribuição voluntária para poder receber a gravação dos encontros anteriores e a gravação dos próximos encontros desse Clube do Livro. Ferramenta 6. Inclua a alegria na sua vida. O que te faz feliz? Gente, a alegria é uma das frequências mais elevadas que existem. Quanto mais a gente está se divertindo com aquilo que a gente faz, mais dinheiro a gente vai receber, mais a gente aumenta os nossos fluxos de dinheiro. Porque lembra que a gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente está vibrando. Então, quanto mais a gente eleva a nossa frequência, a nossa vibração, mais a gente entra em sintonia, em ressonância com essa energia do dinheiro. Não importa se você varre chão, não importa se você faz faxina, não importa se você faz docinho, se você tira foto, se você é presidente de uma empresa. Você precisa estar feliz com aquilo que você faz. E se você ainda não pode trabalhar com aquilo que você ama, experimente começar a incluir mais momentos de alegria na sua vida. O que você ama fazer? Esse Clube do Livro, gente, ele surgiu disso. Porque eu amo livros, eu amo ler. E aí me veio essa ideia, poxa, como seria reunir mais pessoas para poder fazer aquilo que eu amo? E como seria permitir que essas pessoas também possam contribuir comigo? Lei do dar e do receber, né? Como eu posso permitir que essas pessoas elas possam retribuir esse trabalho que eu tô tendo? De sentar, de estudar, de preparar um material, de tirar 1 hora do meu dia toda segunda-feira para poder estar ali compartilhando esses conhecimentos. Então foi assim que surgiu o Clube do Livro. Né? Eu amo fazer isso aqui que eu tô fazendo, sabe? E foi assim que eu comecei a montar workshops, foi assim que eu montei o meu programa de mentoria. Então hoje eu tenho um programa de mentoria para terapeutas, né? Terapeutas holísticos e praticantes de barras de axis, que é o programa Ametista. Gente, eu amo vender. Vendi a minha vida inteira. Na CLT foram quase 2 décadas, né? Quase 20 anos na CLT trabalhando com a área de vendas. E aí, quantas vezes a gente começa a invalidar aquilo que é muito fácil pra gente, mas que talvez é uma dificuldade pro outro. E que você pode ensinar o outro a fazer e ser contribuição pro outro também, tá? Então, o que você ama fazer? Que se você fizesse mais, isso poderia ser contribuição. E depois que você fizer a listinha do que você ama fazer, você vai fazer uma outra pergunta. Como eu posso transformar tudo isso numa nova fonte de renda? Eu amo conversar, gente. Eu amo bater um papo. Então, isso aqui para mim é uma delícia. E muitos clientes hoje meu, do curso de barras de axis, eles vêm daqui das lives. E aí, sabe o que eu me dei conta? Que eu tava fazendo pouca live. Nos vídeos eu me embanando toda, gente. O vídeo é um estresse eu gravar um vídeo. Por quê? Porque tem que seguir um roteiro. Aqui eu tô sendo eu. Aqui, se eu errar, tá tudo bem. Eu vou falar, me embananei, vou voltar. Durante muito tempo, gente, eu me julgava porque eu tenho isso aqui, ó. Eu anoto tudo. E aí eu me julgava menos do que quem chega aqui, abre a câmera e fala tudo da cabeça. Só que se eu tentar falar as coisas da minha cabeça, eu me embanano toda, eu me enrolo toda. Só que sabe qual é a consciência que eu quero trazer para você? Que durante muito tempo eu deixei de ser a contribuição que eu podia ser para as pessoas porque eu tava me julgando. Isso aqui não quer dizer que eu sei menos do que quem abre uma câmera e fala tudo da cabeça sem precisar de um papel.
Só que eu comecei a olhar para, ok, que eu não consigo fazer isso, mas o que que eu consigo fazer hoje? Ah, eu consigo fazer as anotações e compartilhar a partir das anotações. Cara, começa com aquilo que você pode, começa com aquilo que você consegue, começa com aquilo que é leve para você. A minha mente é muito acelerada. Se eu vier para cá, gente, sem um roteiro, eu vou começar falando de ferramenta e eu vou terminar falando de pizza, vou começar a contar uma outra história. Então eu comecei a perceber que aquilo que eu estava me julgando, na verdade, é a maior ferramenta que eu tenho, que é de poder estruturar algo aqui e trazer algo com começo, meio e fim, algo que tenha uma lógica, um passo a passo, algo que realmente possa contribuir com as pessoas. Outra coisa que aconteceu, gente, quando eu cheguei no Access, durante muito tempo, eu não falava das barras, eu não fazia live, sabe por quê? Na minha cabeça eu ia estar copiando o que as outras pessoas estavam fazendo. Só que, meus amores, nós somos tão únicos e tão extraordinários que ninguém pode nos copiar. E você também não vai conseguir copiar ninguém. Porque você pode pegar todo o script dessa live, todas as anotações, você pode assistir essa gravação. Se você tentar abrir uma live e fazer ela exatamente como eu fiz, você não vai conseguir. E aí, percebe? Vamos voltar lá nos julgamentos. Olha só como que eu deixava que os julgamentos me paralisassem. E aí eu achava que eu ia estar imitando as outras pessoas, sabe? Não existe isso. A gente tem o nosso jeitinho, a nossa forma de fazer. E quanto mais a gente se permitir ser quem a gente realmente é, mais a gente vai permitir que as pessoas que estão na mesma frequência, na mesma vibração que a gente, se conecte com a gente. Você vai ajudar todo mundo? Não. Você vai ajudar as pessoas que estão na mesma frequência, na mesma vibração que você, e tá tudo certo. Temos 7 bilhões, 8 talvez, né, de pessoas no planeta. Tem muita gente que a gente pode contribuir. E aí tem um monte de gente que vai cair de pau, que vai achar errado, que vai... Tá tudo certo também, gente. Lembra que é só um interessante ponto de vista dessa pessoa, tá? Ferramenta 7. Vou dar uma acelerada aqui, gente, porque eu tenho uma outra chamada agora, uma chamada com o Brandon Watt, que tá começando agora às 21 horas e eu estou atrasada, inclusive. Vou até ligando aqui o computador para poder entrar lá com ele, que é uma chamada incrível sobre relacionamentos. Mas vou finalizar aqui com vocês, prometi, e vou finalizar. Mas 7ª ferramenta é a gratidão. O que você ainda tem dificuldade de agradecer? Porque talvez você esteja pensando assim, ah, Dani, mas eu sou grata. Eu sou muito grato, sou muito grata. Só que a questão não é o que você já está agradecendo. A questão é o que você ainda tem dificuldade de agradecer. Será que são os problemas? Mas Dani, vou agradecer os problemas. Gente, eu tenho falado muito disso aqui também. Às vezes é o chifre na cabeça que faz a gente acordar para a vida. Às vezes é uma perda de um trabalho que faz a gente montar o nosso próprio negócio que a gente nunca montaria se a gente não tivesse perdido aquele emprego. Às vezes é chegar no fundo do poço, é o que vai fazer você parar de cavar. Então tudo que está acontecendo na sua vida tem um propósito, tem um porquê. Tudo. O que você ainda tem dificuldade de agradecer? Será que são os idiotas, os cretinos? O que essa pessoa tem para me ensinar que eu não aprendi ainda? Se tá chegando muita gente chata no seu caminho, a pergunta é: o que em mim tem ressonância com essas pessoas que tá atraindo essas pessoas pro meu caminho? Não é o que você tem que mudar no outro, meu amor, é o que você tem que mudar em você. Sinto te dizer, mas é sobre isso, nunca é sobre o outro. É o que eu tenho que mudar em mim que tá atraindo esse tipo de pessoa pro meu campo. O que eu tenho que aprender com essa pessoa que eu não aprendi ainda, porque cada pessoa, gente, que entra na nossa vida tem um propósito. Cada pessoa que sai tem um propósito também. Será que são os chatos, os arrogantes, os críticos, os julgadores? Qual o presente que essas pessoas têm para você? Então, a verdadeira gratidão é quando você tira o julgamento e está em permissão.
Se você parasse de julgar tudo aquilo que você acha que está errado na sua vida e você tivesse disposta a reconhecer o presente, qual o presente guardado nisso aqui que eu não estou conseguindo perceber? É sobre isso. E 8ª ferramenta para a gente poder finalizar, meus amores, recebam barras, recebam sessões de barras. Barras é uma ferramenta incrível para ajudar a limpar da nossa mente inconsciente as crenças limitantes que ainda estão te impedindo de receber mais. Se você não experimentou, eu te convido a experimentar, a vir receber. Agende a sua sessão onde quer que você esteja. Se você ainda não fez o curso de formação, venha fazer o curso de formação. O curso de formação de barras vai muito além de você aprender a correr suas barras e aprender a correr as barras de outras pessoas. Um curso de barras, na verdade, é um grande convite para que você possa escolher uma forma diferente de funcionar no planeta. Para que você possa sair dos traumas e dos dramas que você está vivendo hoje, para se reconhecer como ser infinito que você realmente é. E perceber tudo aquilo que está disponível para você hoje, que talvez você ainda não tenha percebido. Minha próxima classe de barras vai acontecer sábado agora, dia 9, no Recreio. Dia 23 de agosto, no centro do Rio. Dia 7 de setembro, eu estarei aqui em Nova Iguaçu. Meus amores, gratidão a cada um de vocês que ficaram aqui até o final. Amanhã eu vou fazer outra live, vou divulgar lá nos grupos. Quem não tá nos meus grupos ainda, gente, tem lá no link da minha bio, tá? Eu tenho avisado as lives lá. Então, quem chegou depois, eu vou deixar essa live gravada. Compartilha essa live, deixa lá nos comentários, que aí o Instagram percebe que o conteúdo ele teve relevância e ele entrega também para um número maior de pessoas. E gratidão mais uma vez a cada um de vocês que ficaram até aqui, por todo esse carinho. Tô lendo aqui os comentários. Da gratidão, tá, meus amores, por todo esse carinho e como eu posso ser mais feliz e grata. Até a próxima. Beijo grande e o que mais é possível agora. Beijo!